Meu nome é Teresa Colombo Ricci. Trabalhei como enfermeira no setor de oncologia pediátrica do Hospital San Gerardo de Monza por 23 anos. Realizei mais de 4.200 plantões noturnos naquele andar. Nunca acreditei em aparições, em milagres, em nada que não pudesse ser registrado num prontuário ou medido num equipamento. E então, na noite de 11 para 12 de outubro de 2006, às 3 horas e 14 minutos da madrugada, eu vi algo no quarto 42 do quarto andar que não consigo explicar com nada do que aprendi em 23 anos de medicina. O que vi naquela madrugada e o que Carlo Acutis me disse 2 horas antes de entrar em coma ficou guardado dentro de mim por 16 anos. Não contei para nenhum colega, não contei para minha filha, não contei para o pároco da minha paróquia. Guardei porque tinha medo de que dissessem que eu estava com delírio de turno, que estava cansada, que minha mente de 62 anos estava criando coisas. Mas tem mais. Tem um envelope. Carlo me entregou um envelope lacrado naquela noite, antes de perder a consciência, e me disse em italiano claro, sem febre na voz: "Não abre agora, Teresa. Abre quando você estiver no mesmo lugar, no dia que está escrito aqui." Guardei esse envelope por 16 anos dentro do meu breviário, sem abrir, sem entender o que significava. E então, em março de 2022, num hospital em Campinas, no Brasil, eu entendi tudo. Eu estava internada. E o nome do hospital era o mesmo que Carlo havia escrito dentro daquele envelope, junto com a data: 14 de março de 2022. 16 anos calei. Esta noite conto tudo. Cheguei à enfermagem pela porta dos fundos da ciência. Fiz 2 anos de bioquímica na Università degli Studi di Milano antes de trocar de curso. Não tinha fé nenhuma. Ia à missa só nas festas grandes porque minha mãe pedia. Morava num apartamento pequeno em Monza, com um gato chamado Galileu e um monte de livros de patologia empilhados na mesa da cozinha. Quando me ligaram para cobrir um plantão de última hora no setor de oncologia pediátrica em setembro de 2006, era uma terça-feira fria. A enfermeira titular tinha torcido o tornozelo. Eu era plantonista volante há 4 anos e esse tipo de chamado era rotina. Peguei meu jaleco, desci os 6 andares de escada do meu prédio e fui ao hospital sem imaginar que aquele plantão ia durar, de alguma forma, o resto da minha vida. O paciente do quarto 42 era Carlo Acutis, 15 anos, leucemia fulminante tipo M3, internado desde o dia 8 de outubro de 2006. Prontuário número 06-412-17. Temperatura de entrada: 38,6 graus centígrados. Saturação de oxigênio: 92%. 4 dias de internação. Deterioração rápida. Quando entrei no quarto pela primeira vez, às 21 horas e 40 minutos, Carlo estava acordado, sentado na cama, com um rosário nas mãos. Não estava chorando. Não estava assustado. Estava olhando para a janela com uma expressão que eu nunca tinha visto num paciente de oncologia pediátrica antes nem depois. Parecia que ele estava em paz, mas não no sentido de resignação. No sentido de quem sabe de alguma coisa que você não sabe. Fui até ele para verificar os sinais vitais. Temperatura: 38 graus e 1 décimo. Saturação: 91%. Frequência cardíaca: 97 batimentos por minuto. Carlo me olhou e disse em italiano, com uma voz completamente calma: "Como é o seu nome, enfermeira?" Eu disse: "Teresa." Ele disse: "Bonito, como Santa Teresa de Lisieux." Eu disse que não sabia quem era essa santa. Fui em frente com os registros. Às 22 horas e 32 minutos, Carlo me chamou de volta ao quarto e me entregou o envelope. Era um envelope branco comum, de papel sulfite, dobrado ao meio e fechado com fita adesiva. No lado de fora, escrito à mão com uma letra miúda e muito cuidadosa, estava o meu nome, Teresa. Nada mais no lado de fora. Carlo me disse: "Você vai saber quando abrir. Guarda aí perto de você, mas não abre agora." Eu perguntei o que era. Ele respondeu: "É o endereço de onde você vai precisar de mim." Coloquei o envelope no bolso do jaleco. Ia jogar fora depois. Pensei que era delírio de febre, que o garoto estava confuso. Mas não joguei fora. Algo me impediu. Às 3 horas e 14 minutos daquela mesma madrugada, tudo mudou. Mas eu ainda não sabia o que me esperava. E é aqui que tudo começa de verdade. A primeira coisa estranha aconteceu às 11 horas e 56 minutos da noite, durante a minha segunda verificação de rotina no quarto 42. Carlo estava dormindo, ou parecia estar. A sonda estava posicionada. O monitor cardíaco registrava 89 batimentos por minuto.
A temperatura na testa marcava 37,8 graus centígrados no termômetro infravermelho. Temperatura normal dentro dos parâmetros esperados para o estado dele. Mas o ar do quarto estava diferente. Não diferente no sentido de um odor, diferente no sentido de temperatura. A sensação era de que o quarto estava mais frio do que o corredor. Achei que era o ar-condicionado com defeito. Fiz anotação no caderno de ocorrências. Verificar regulagem do climatizador no quarto 42. Voltei ao posto de enfermagem. Continuei meu plantão. Às 1h22, fui fazer a terceira verificação. Carreguei o termômetro de ambiente que a gente usava para controle de temperatura nos quartos com pacientes imunossuprimidos. O quarto 42 precisava ficar entre 22 e 24 graus centígrados. O termômetro registrou 18,3 graus centígrados, 4 graus abaixo do limite mínimo. Fui verificar o painel do ar-condicionado. Estava desligado, completamente desligado. Não havia nenhuma razão técnica para aquela temperatura. Liguei para a manutenção. O técnico de plantão veio em 12 minutos, verificou o sistema central de climatização do andar e me disse que tudo estava normal no painel geral. Temperatura registrada nos outros quartos do mesmo andar, 23 graus e 2 décimos no quarto 41, 23 graus e 7 décimos no quarto 43. Apenas o quarto 42 estava com 18,3. O técnico ajustou manualmente o termostato local. Saiu dizendo que devia ser uma válvula. Fiz a anotação no prontuário. Às 2h46, fui fazer a quarta verificação. Carlo continuava nos mesmos parâmetros. Monitor, 86 batimentos. Saturação, 90%, levemente abaixo. Temperatura corporal na testa, 37,4 graus. Mas a temperatura do quarto era de 15,6 graus centígrados, 15,6. 2 graus e 7 décimos abaixo da medição de 1 hora antes, com o ar-condicionado desligado, com o termostato ajustado manualmente. Fui checar o corredor. O corredor estava a 23 graus e 1 décimo. Voltei para dentro do quarto. Minha mão estava tremendo levemente quando segurei o termômetro de ambiente outra vez. Mantive o aparelho no centro do quarto por 2 minutos completos, imóvel. 15,6. O aparelho não estava com defeito. Era um equipamento Testo 174H, calibrado em agosto daquele ano, 2 meses antes. Fiquei parada no quarto por alguns segundos. E foi então que percebi. Carlo estava dormindo, os olhos fechados, a respiração lenta. Mas havia uma luminosidade no quarto que não vinha das lâmpadas. As lâmpadas do quarto estavam no modo noturno, que é aquela luz laranja baixa, quase nada. Mas o quarto tinha uma claridade branca suave, muito suave, que não tinha origem nos equipamentos nem na janela. A janela dava para o pátio interno do hospital, sem poste, sem fonte de luz externa relevante. Me aproximei da janela. Verifiquei o pátio. Nenhuma luz adicional. O pátio estava escuro como sempre. Voltei para a cama de Carlo. E então Carlo abriu os olhos. Não acordou de forma abrupta. Abriu os olhos devagar, como se soubesse que eu estava ali. Me olhou diretamente e disse, com a mesma voz calma de antes, sem febre, sem confusão: "Você está vendo, Teresa?" Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Eu não consegui responder. Minha voz não saiu. Carlo disse, "Não tem medo. É assim que é quando está próximo." Fui até o corredor. Chamei a doutora Francesca Moretti, a médica plantonista naquela noite. Disse que tinha uma anomalia de temperatura que precisava ser registrada. Ela veio com seu próprio termômetro de bolso, um Brown digital padrão. A doutora Moretti entrou no quarto 42 às 3h02. Mediu a temperatura do ambiente, 14,1 graus centígrados. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Nenhuma das duas disse nada por um momento. A doutora Moretti foi ao corredor, veio com o termômetro de ambiente do posto de enfermagem, mediu novamente dentro do quarto, 14,1 graus centígrados dentro de um quarto de hospital fechado, com sistema de climatização desligado, com corredor ao lado a 23 graus, em outubro, com aquecimento central funcionando no resto do andar. A doutora Moretti escreveu no prontuário: anomalia térmica inexplicável no quarto 42. Verificação técnica solicitada com urgência. Eram 3h14 da madrugada. Carlo entrou em coma às 3h21. Morreu às 6h45 da manhã do dia 12 de outubro de 2006. Mas o que descobri depois foi ainda mais inexplicável. Na semana seguinte, não conseguia parar de pensar na temperatura.
Não era a morte de Carlo que me perturbava, porque mortes eu tinha visto muitas. Era a sequência dos números. Peguei minhas anotações do plantão. 22 horas e 0 minutos. Temperatura ambiente do quarto 42 não verificada. Meia-noite, 18,3 graus. 2 horas e 46 minutos. 15,6. 3 horas e 2 minutos. 14,1. Cada medição mostrava uma queda, não aleatória, regular. Uma queda de 2,7 graus entre a primeira e a segunda medição, num intervalo de 1 hora e 44 minutos. Uma queda de 1,5 grau entre a segunda e a terceira, num intervalo de 24 minutos. Fui ao Departamento de Engenharia Biomédica do hospital. Conversei com o engenheiro Stefano Quadrelli, responsável pelos sistemas de climatização. Mostrei minhas anotações. Ele ficou olhando para os números por um longo tempo. Depois me disse: com o sistema desligado e o corredor a 23 graus, a temperatura no quarto deveria subir por condução, não cair. Perguntei o que poderia causar uma queda consistente nessas condições. Quadrelli disse: nada que eu conheça neste tipo de edificação. Pediu cópia das anotações. Fez sua própria análise. 3 dias depois, me enviou um relatório de 2 páginas, que ainda guardo hoje. Na última linha do relatório, ele escreveu: a queda documentada de 18,3 degraus para 14,1 degraus em condições de sistema desligado contradiz todos os modelos de transferência de calor aplicáveis a este espaço físico. Não identifico causa técnica. Não havia causa técnica. Comecei então a pesquisar Carlo Acutis. Não sabia quem ele era. Para mim, era o paciente do quarto 42, prontuário 064217. Descobri que ele tinha criado, antes de morrer, uma exposição documentando mais de 160 milagres eucarísticos verificados cientificamente ao redor do mundo. Descobri que ele tinha dito que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Descobri que ele tinha dito: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. E então liguei para a Antônia Salzano, a mãe de Carlo. Ela atendeu ao segundo toque, como se estivesse esperando. Contei o que tinha acontecido, a temperatura, a luminosidade, o que Carlo disse. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Teresa, Carlo me falou de você uma vez. Me disse que uma enfermeira chamada Teresa precisaria guardar algo para ele por muitos anos. Eu gelei. Perguntei quando ele tinha dito isso. Antonia disse: antes de ser internado, dias antes. Carlo sabia meu nome antes de me conhecer, antes de ser internado no San Gerardo, antes de qualquer possibilidade de contato. Perguntei se ela sabia o que estava no envelope. Ela disse: não. Carlo me disse que você saberia o momento de abrir e que quando abrisse, você ia entender tudo. E então Antonia me revelou algo que eu nunca tinha ouvido de nenhuma outra família de paciente em 23 anos de oncologia. Carlo, semanas antes de ser internado, tinha anotado num caderno pessoal: uma enfermeira de plantão noturno vai cuidar de mim. O nome dela é Teresa. Ela vai guardar uma coisa minha por muitos anos. E quando ela precisar de mim, eu vou estar onde ela estiver. Carlo Acutis tinha escrito aquilo semanas antes de me conhecer. E eu tinha o envelope no meu breviário há meses, sem abrir, sem entender, esperando o momento que Carlo havia descrito. Se você ainda está aqui comigo, peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu. O que vem a seguir vai mostrar porque eu guardei esse envelope por 16 anos inteiros. Guardei o envelope por 16 anos. Não foi fácil. Houve momentos em que peguei o breviário e fiquei olhando para o envelope fechado, com o meu nome escrito com aquela letra miúda de Carlo, em 2008, quando minha mãe morreu. Em 2013, quando soube pela televisão italiana que um menino brasileiro chamado Mateus, de Campo Grande, tinha sido curado de um pâncreas que os médicos diziam impossível de recuperar, e o Vaticano atribuiu a cura a Carlo Acutis. Em 2020, quando Carlo foi beatificado pelo Papa Francisco em outubro, exatamente 14 anos depois da morte dele. Cada vez que peguei o envelope, lembrei do que Carlo disse: não abre agora. Cada vez, coloquei de volta. Em fevereiro de 2022, eu estava no Brasil. Tinha me aposentado em 2019 e aceitado o convite de uma instituição religiosa de Campinas para dar um curso de humanização hospitalar para enfermeiros. Era meu primeiro mês em Campinas. Estava morando num quartinho pequeno cedido pela instituição na Rua das Acácias. Na noite do dia 8 de março de 2022, acordei com dificuldade para respirar. Achei que era a mudança de clima. Tomei água.
Deitei de novo. Na manhã do dia 9, a dificuldade continuava. Fui a uma UPA. A médica plantonista, a doutora Cláudia Bezerra, me examinou. Saturação de oxigênio, 86%. Ela me olhou e disse: "A senhora precisa ir para a internação agora." Fui transferida de ambulância para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas. Diagnóstico: pneumonia bacteriana bilateral severa, com derrame pleural à esquerda de 380 mililitros. Me internaram no segundo andar, quarto 12. Primeira noite de internação. Temperatura corporal de 38,9 graus. Saturação: 84%. Iniciaram antibiótico-terapia endovenosa com piperacilina tazobactam, 2,25 gramas a cada 6 horas. Na bolsa que eu tinha trazido do quartinho da Rua das Acácias, estava o meu breviário, com um envelope dentro. No dia 10 de março, a doutora Bezerra veio me visitar no hospital. Disse que o derrame estava aumentando levemente. 396 mililitros na tomografia das 8 horas. Minha saturação havia caído para 82% sem suporte de oxigênio. Iniciaram oxigênio por cateter nasal a 4 litros por minuto. Fiquei olhando para o teto do quarto 12. Pensei em Carlo. Peguei o breviário. Olhei para o envelope. Teresa. Aquela letra miúda e cuidadosa de um menino de 15 anos. Não abri ainda. A data de abertura estava dentro do envelope. Eu não sabia se era aquele momento. No dia 12 de março, a doutora Bezerra me disse que precisava de drenagem pleural. O derrame tinha chegado a 442 mililitros. Me transferiram para o quarto andar, unidade de cuidados semi-intensivos respiratórios. Quarto 41. Entrei no quarto 41 do quarto andar do Hospital Dr. Mário Gatti às 16 horas e 30 minutos do dia 12 de março de 2022. Me instalaram. A técnica de enfermagem fez a admissão. Verificou meus sinais vitais, anotou no sistema. Temperatura 38,2. Saturação com cateter a 4 litros, 90%. Naquela noite, às 23 horas, quando o andar estava quieto, peguei o breviário. Peguei o envelope e, pela primeira vez em 16 anos, abri. Minhas mãos não tremiam. Estranhamente, minhas mãos não tremiam. Eu que havia tremido naquela madrugada no San Gerardo ao segurar um termômetro que marcava 14,1 graus. Agora, 16 anos depois, num hospital em Campinas, com derrame pleural e saturação 90%, minhas mãos estavam completamente firmes. Abri o envelope devagar. Dentro havia um pedaço de papel dobrado 3 vezes. Papel sulfite comum. A letra de Carlo, a mesma letra miúda e cuidadosa. O texto tinha 12 linhas. As primeiras 4 eram para mim pessoalmente e não vou repetir aqui porque são minhas. São minhas e de mais ninguém. Mas as últimas 8 linhas eram uma descrição. Carlo descrevia uma enfermeira de nome Teresa que um dia precisaria de cuidado. Descrevia uma doença nos pulmões com acúmulo de líquido. Descrevia um hospital no Brasil e então escrevia: o hospital se chama Dr. Mário Gatti. O andar é o quarto. O quarto ao lado do 42. O dia em que você vai abrir este papel é 14 de março de 2022. Eu estava no quarto 41. O quarto 42 era o quarto ao lado. A data que Carlo havia escrito era 14 de março de 2022. Eu tinha aberto o envelope no dia 12, 2 dias antes, mas não terminei de ler o papel. Depois da data, havia mais uma linha. Carlo escrevia: no dia 14, a Teresa vai melhorar e vai saber que ela nunca esteve sozinha. Dupliquei o papel e coloquei no breviário. Fiquei olhando para o teto. No dia 13 de março de 2022, a doutora Bezerra realizou a drenagem pleural. Retiraram 382 mililitros de líquido pleural do lado esquerdo. Na manhã do dia 14 de março de 2022, a tomografia de controle mostrou derrame residual de 74 mililitros, queda de mais de 80% em relação ao pico, saturação sem suporte de oxigênio, 95%. A doutora Bezerra entrou no quarto às 8 horas e 50 minutos com o resultado e disse: a senhora melhorou de uma forma que eu vou precisar documentar muito bem neste prontuário, porque meus superiores vão me perguntar o que aconteceu. No dia 14 de março de 2022, exatamente no dia que Carlo havia escrito 16 anos antes, caí de joelhos no chão frio do quarto 41.
Não consigo descrever o que senti naquele momento, porque não existe vocabulário técnico para isso. Chorei pela primeira vez desde que minha mãe tinha morrido em 2008. Não um choro suave, um choro de quem entende de repente que passou 16 anos carregando uma prova e não sabia. A técnica de enfermagem entrou no quarto e me encontrou no chão. Perguntou se eu estava bem. Disse que sim, que estava mais do que bem. Pedi que chamasse a doutora Bezerra. Quando a doutora Bezerra veio, mostrei o papel. Ela leu, releu. Ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: Enfermeira Teresa, isso precisa ir para o Vaticano. Saí do hospital no dia 18 de março de 2022. Saturação de 97% em ar ambiente, sem suporte de oxigênio, derrame residual de 31 mililitros, em processo de reabsorção espontânea. Fiquei em Campinas por mais 2 meses, não para o curso de humanização, porque o curso eu cancelei. Fiquei porque a doutora Bezerra me apresentou ao bispo da Diocese de Campinas, Dom Paulo César Costa, que me apresentou ao coordenador do processo de canonização de Carlo Acutis no Brasil. Prestei depoimento formal em maio de 2022. Levei o envelope, o papel, minhas anotações do plantão de outubro de 2006, o relatório do engenheiro Stefano Quadrelli e o prontuário do Hospital Mário Gatti, com o registro do dia 14 de março. Em setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV durante o jubileu. Santo Carlo Acutis. Eu estava em Roma, Praça São Pedro, 36 graus centígrados numa tarde de setembro, 250 mil pessoas. Quando o Papa Leão XIV pronunciou o nome de Carlo Acutis pela primeira vez como santo, fechei os olhos e pensei naquela madrugada no quarto 42 do San Gerardo. Pensei nos 14,1 graus. Pensei no envelope dentro do breviário que carreguei por 16 anos. E pensei no que Carlo me disse antes de entrar em coma, naquela madrugada de outubro de 2006. As últimas palavras que ele me disse enquanto ainda estava consciente. Disse: Teresa, um dia você vai entender que cuidar de alguém não é só medir a temperatura. Às vezes, é deixar ser medida. Não entendi naquela noite. Entendi em março de 2022, no chão frio do quarto 41 de um hospital em Campinas, com um papel nas mãos escrito por um menino que morreu aos 15 anos e que sabia o meu nome antes de me conhecer. Hoje tenho 72 anos. Não faço mais plantões noturnos, mas continuo no San Gerardo uma vez por mês como voluntária. Dou palestras sobre o testemunho de Carlo Acutis para famílias em luto no setor de oncologia pediátrica. Já fui ouvida 2 vezes pelo Dicastério para as Causas dos Santos em Roma, a última em novembro de 2024. O papel que Carlo me deu está agora numa cópia certificada depositada no Arquivo Diocesano de Monza e no processo oficial de documentação de sua canonização. O original, por pedido expresso da Antônia Salzano e com o meu consentimento, está no túmulo de Carlo na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. Voltei a Assis em outubro de 2023, no dia do aniversário de morte de Carlo, 17 anos depois daquela noite. Fui ao túmulo. Ajoelhei. Coloquei a mão sobre o mármore. O mármore estava frio. 14,1 graus centígrados na mão. Não medi. Não precisei. Sei como essa temperatura se sente. Disse: Obrigada por ter me escolhido para guardar isso, Carlo. E fiquei ali por um tempo longo, num silêncio que não era vazio. É isso que quero que você leve deste testemunho. Não o milagre da temperatura, não a previsão com data e hospital, não a saturação que subiu de 82 para 95. Leve isto. Um menino de 15 anos com leucemia fulminante, internado num hospital, às 3 horas da madrugada, pensava em você. Não em você especificamente, mas em todos que precisariam carregar algo dele por muitos anos, sem entender por quê. Carlo disse: Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele morreu como um original tão radical que 16 anos depois estava me esperando num hospital em Campinas, com data, nome e andar. Peço que não guarde isso só para você. Se este testemunho chegou até você, não foi por acaso. Compartilhe com alguém que precise ouvir. Inscreva-se no canal Pegadas do Céu para que mais histórias como essa possam chegar a quem está esperando por elas. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.